York. Beleza? Aí, claro que eu vou tentar puxar o máximo para SQL, não só porque eu sou DBA, mas porque, na verdade, essa é a grande otimização que você tem. Independentemente, você pode utilizar PySpark ou você pode utilizar SQL. Na minha opinião, que vem do background de dados, é muito mais fácil fazer esse tipo de análise utilizando SQL do que utilizando PySpark. Você consegue fazer? Absolutamente você consegue fazer. A execução vai ser a mesma? Possivelmente vai ser a mesma. Qual a diferença, então? É só a facilidade de escrita. Então, aqui eu estou falando o seguinte, olha, pega esse dado que eu carreguei, né, nos data frames, data frame FHVHEV e data frame DFZones. E, na verdade, cria uma view para mim chamada HVFHS e zones, né? Basicamente, eu estou compartilhando isso com o Spark SQL. Então, agora eu consigo simplesmente chamar esse cara, fazer um join entre eles, puxando a localização. E agora eu tenho a localização de ida e as zonas que eu quero trabalhar. Eu estou salvando isso num data frame, tá? Então, o resultado disso está sendo colocado num data frame. E, novamente, eu estou criando uma outra view dessa abstração de SQL para fazer mais duas queries. Uma query que vai fazer um grupamento, uma query mais analítica, vai fazer uma query para saber o tempo total de trip time, e aqui eu estou fazendo uma outra query para saber a quantidade de viagens por tipo de trawler, né? Que é o Juno, Lyft, Uber e assim por diante. E no final, eu estou fazendo a escrita desses arquivos, dessas análises em disco. Isso é basicamente um pipeline de engenharia de dados. Você tem um in, você tem um transform e você tem um out. Então, gente, 90% dos casos você tem in, né, deixa eu colocar aqui, você tem in, você tem transformers, transform, e você tem out. Então, normalmente o in, você está falando de um data lake. Transformers, você está falando de business logic, basicamente. E o out, você está falando de escrever, né? E aí, ou você vai escrever Data Lake House, ou você pode escrever para um outro local, tá? Normalmente, esses são o que nós utilizamos no conceito de pipeline de engenharia de dados focados ao conceito de processamento de dados distribuídos com Spark, né? Nós utilizamos o Data Lake para in e out, né?